Histórias e contos são formas muito boas de se aprender a lidar com os problemas da vida e tirar lições de moral de forma fácil. Grandes mestres faziam isso, como Jesus, e neste vídeo vamos trazer aqui contos presentes no livro Contos desta e Doutra Vida para aprendermos algumas lições de como lidar com alguns problemas que surgem na nossa vida. Esse livro foi escrito pelo Chico Xavier, psicografado pelo espírito do irmão X, o Humberto de Campos. Então, vamos começar. Primeiro conto: Aprendizes e Adversários. Jonathan, Gesé e Eliaquim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato à conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus. Entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário e, exclamou o segundo, extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes e respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos desse modo tolerar-lhe as admoestações, com nobre e serenidade, tal qual o ferro, que após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade e humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes entreolharam-se perplexos, e Jonathan retomou a palavra perguntando: Senhor, e se somos injuriados? adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos? Indagou Gesé. Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, esmurrarem? Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim, esclareceu brando, interpelado Jesus. A paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura serviciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Senhor, que resposta oferecer, então, à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou. A maledicência guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. E que reação assumir perante os que perseguem? Quem persegue os semelhantes tem um espírito em densas trevas, e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso, que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável.
O sangue não apaga o sangue, e o mal não retifica o mal. E espraiando o olhar doce e lúcido de seus circunstantes, continuou: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes, com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Nesse inteirim, uma criança doente chorou em alta voz num aposento contíguo. O mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la. E, ao regressar, debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas. Na sala modesta de Pedro não havia mais ninguém. Lição de moral deste conto: poucas pessoas querem ter compaixão e ajudar ao próximo, deixar o amor e a bondade, não revidar, apenas perdoar ao próximo. Os 3 discípulos queriam que o mestre mostrasse para eles um caminho para que eles pudessem revidar, para trazer a vingança. Mas Jesus mostrou que o melhor caminho para lutar contra a ofensa, contra o ódio, contra a violência é o perdão, é o amor e é a bondade. E o nosso último conto, e segundo e último conto, é justamente servir mais. Efraim ben Assef, caudilho de Israel, contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência, e informado de que Jesus, o profeta, fora recebido em festividade na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo, todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir, quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas, e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer, quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder, quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes? Há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo, à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar, perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar, junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim: Mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos outros, dos nossos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente, e sorrindo ao algemar o pulso, qual se prendesse terrível salteador, perguntou sarcástico a Jesus:
Não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo um olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais.